Olá, família Abrindo a Mente. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do seu, do meu, do nosso canal. Você que ainda não é inscrito, dá uma olhada nesse vídeo. Se você gostar, já se inscreve. E vamos adiante. Nós vamos continuar falando da mentira descarada de ir para a igreja. É ridículo isso. Mas nós vamos mostrar a luz do Evangelho. Primeiro porque a palavra igreja vem do grego. Se você for ver igreja e gregos, você já sabe que é uma reunião de gregos. Mas igreja, no grego eclésia, significa povos chamados para fora. Aí eu lhe pergunto, para fora de onde? Se não do templo. Então, meus queridos, em Lucas 19:47 está escrito: diariamente Jesus ensinava no templo, mas, tem o mais, todavia, outro sim, e vai por aí afora, o templo, viu? Os principais sacerdotes e os escribas e os maiorais do povo procuravam matá-lo. Opa! Como é que é? Uma pessoa inscrito no nosso canal, um amigo, ele citou, mas Jesus, em Lucas 19:47 está escrito, diariamente, Jesus ensinava no templo. E aí eu respondi e conversei com ele, muito bem frisado. Mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam matá-lo. Então aí você vê que o templo é um lugar de morte. Mas por que Jesus ensinava lá? Mas por que eu fui ensinar nas festas de madrugada em Fortaleza, Ceará? O Ceará que eu moro. Por que eu fui falar a palavra em boca de fumo? Por que Jesus ia falar no templo todo dia? Ele falava no templo porque ali estavam pessoas desviando os outros da salvação. Então ele ia lá usar a espada do Espírito, que está escrito em Efésios 6:10, em diante, armadura. Ele ia ali para guerrear, para batalhar contra eles. É tanto que a primeira vez que ele entrou e leu o livro do profeta Isaías, que para nós corresponde ao capítulo 61, tentaram matá-lo. Diariamente Jesus ensinava no templo. Tem um detalhe aqui. O templo tinha a porta chamada Formosa. Ele passou por aquela porta 2 vezes. Mas geralmente ele ensinava no alpendre, no pórtico. Tinha o alpendre, tinha o lugar santo e o santo dos santos, o modelo que eles faziam baseados no tabernáculo. Então, Jesus geralmente estava na parte de fora. É tanto que uma das vezes ele viu uma viúva dando uma oferta. Havia na parede de fora, na parte do alpendre, na parte de fora, cravado na pedra as caixinhas para botar oferta. E Jesus viu ela botando lá as moedinhas, e Jesus disse que a viúva tinha dado mais do que todos os outros. Não era lá dentro, aonde ficavam os anciãos do povo, aonde ficavam escribas, os que escreviam nos rolos, pergaminhos e papiros, e onde estava Anás e Caifás, e um lugar para o visitante e um lugar para o Messias. Não era ali dentro que ele estava. Então, eu faço algumas perguntas para vocês. Primeiro, se Jesus diariamente ensinava lá no templo, e o templo correspondia de átrio, ou pórtico, ou alpendre, e o chamado lugar santo, e o santo dos santos. Se ele ensinava lá, por quê? Por que procuravam matá-lo? Por que os principais sacerdotes, que eram Anás e Caifás, queriam matá-los? Por que os escribas, os escritores dos textos, um tipo assim, como se fosse um Jerônimo da vida, depois nós passamos a conhecer o Jerônimo, como se fosse Clemente de Roma, Tertuliano, Orígenes, a patrística, como se fosse eles, você imagina, querendo matá-lo. Os escribas
queriam matá-lo. E os maiorais do povo, os saduceus ainda. Havia uma divergência entre fariseus e saduceus por causa da ressurreição, mas ambos eram crenças do zoroastrismo e do helenismo, a crença dos persas. Mas eles queriam matar Jesus. Veja, eu pergunto a vocês, que tipo de igreja é essa que um pastor é perseguido de morte? Isso aconteceu comigo em Camboriú quando eu fui lá. Um grupo de homens tentaram me matar também, eu falo aqui no vídeo. E o Eric Ribeiro, do canal, ele fez um react desse vídeo, da minha ida a Camboriú, quando eu preguei lá e fui perseguido lá, uma determinada noite. Fui salvo através de um amigo meu, que eu não vou citar o nome aqui, lá no apartamento dele. Ou pelo menos antes dele chegar na porta do apartamento, eu tive de me ocultar, de correr para lá. Depois tivemos de orar ao Pai para tirar a nossa fisionomia da mente deles, para poder continuar nas festas lá. O negócio não é brincadeira não. Então vocês veem aqui que Jesus não era pastor daquela igreja dos fariseus e saduceus. Daquele templo ele não era pastor. Ele era uma persona não grata. As duas vezes que ele entrou tentaram matá-lo. Primeiro apedrejando, segundo jogando pela janela do templo. As duas vezes ele escapou. Então como é que vocês veem com bons olhos? Não, mas o templo aqui, Jesus nem entra. Nem entra, o que as pessoas tentam é matá-lo. Todo o ensino que Jesus ensinou, os pastores ensinam ao contrário. Tudo ao contrário. Entendeu? Eu já falei aqui em outros vídeos, não vou ficar chovendo no molhado nem enxugando gelo. Então, vocês veem que o templo não é uma coisa boa. Se o próprio mestre, ele ia para o templo, e o que é que ele fazia no templo? Ele disputava nas escrituras, sobre as escrituras. Ele ensinava para eles o contrário do que eles ensinavam ali. Eu também estive no templo, de 16 até 38 anos, mas desde o início até me tornar líder, eu relutei contra o sistema também. Aí procuraram me matar espiritualmente, não fisicamente, mas no caso do mestre, tentaram matá-lo, foi fisicamente. Como é que você pode se basear, eu digo vocês de uma forma generalizada, como vocês podem se basear, tipo assim, Jesus ensinava lá no templo, e acreditar que isso era, ele chegava lá, Pai do Senhor, irmão José, da portaria, Pai do Senhor, pastor Jesus. E Jesus entrava, Pai do Senhor, irmã Clementina, irmão Jerônimo, Pai do Senhor, irmão Expedito, irmão Bonifácio, e entrava lá, Pai do Senhor, presbítero Geseu, presbítero Hermes, presbítero Tadeu, Pai do Senhor, diácono Josa, aí subia lá no púlpito, Pai do Senhor, evangelista Rodrigo, e dobrava o joelho e orava, e depois ia ensinar. Não, não era assim não. Quando ele se aproximava do templo, eles murmuravam assim, lá vem aquele bastardo, aquele filho do demônio, aquele que expulsa demônio por Beelzebu, eu não vejo a hora de te crucificar, seu maldito, eu detesto ele. Calma, calma, companheiro fariseu. Eu detesto ele, o que ele está fazendo e se fazendo ainda filho de Deus, e ainda nós sabemos que o pai dele é José e a mãe dele é Maria, e conhecemos os seus irmãos e as suas irmãs, com que autoridade ele acha, o que ele vem fazer aqui? Se ele passar por essas portas e a multidão não vê, não tem jeito, dessa vez ele não vai escapar. E rangia os dentes, era assim. E é assim que Jesus é tratado nas igrejas atuais. As pessoas, na mente delas, acreditam em Jesus, mas na realidade da Escritura, tudo que Jesus ensina ofende aos líderes. Os líderes não ensinam o que Jesus ensina. E todos os que são fiéis, a mim, por exemplo, esses filhos dessas igrejas, esses membros dessas igrejas, eles me tratam com ódio. Eles dizem que eu sou frustrado, que eu sou indisciplinado, que eu sou um monte de coisa, mas também eu pego eles e boto eles lá na fossa. Boto eles lá no lixo, que é o lugar deles. Eu só respeito quem me respeita também, viu? Porque eu estou citando a Escritura. Já ontem um comentou que tomara que as pessoas do canal Abrindo a Mente não me escutem, porque meu ensino é do demônio. Eu falei, então o demônio é Jesus.
É ele que é demônio para você. E você é filho do diabo, João 8,44, porque não suporta a verdade. O que eu estou falando não é o que está escrito? Pois bem, pois esse templo que Jesus ia ensinar todo dia lá, foi um dos motivos, dos dois motivos pelos quais ele foi morto. Quando Pilatos falou para Anás e Caifás, não vejo culpa alguma nesse homem. Eles disseram, mas se ele não tivesse culpa, não tu entregaríamos. Ele falou contra a lei de Moisés e contra o santo templo. Mas o que fazia o templo santo para eles? É porque lá no templo, lá dentro, os patrocinadores da fé deles, porque até o Herodes foi patrocinador, fez um senhor templo para agradar os judeus, viu? Foi para agradar os judeus, fez um templo enorme, com a praça enorme, igual a Praça da Sé em São Paulo, onde as pessoas se reuniam e diziam que estava no templo. Não era no templo, era no pórtico. Era na parte da praça, era na parte turística, entendeu? Entenderam? Então, é isso aí. Eu quero mostrar para vocês, em outros textos da Escritura, para vocês entenderem como estão sendo enganados, viu? Em Filipenses, capítulo 2, versos do 19 ao 22, diz o seguinte: assim vocês não são estrangeiros ou forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Nele todo o edifício é ajustado e cresce, para tornar-se um santuário santo ao Senhor. Vocês estão entendendo esse texto? Eu vou explicar para vocês. Assim vocês não são estrangeiros ou forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o não são vários fundamentos, várias denominações, o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como a pedra de esquina. Agora, judeus e gentios não são mais forasteiros e estrangeiros, mas são concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados no fundamento dos apóstolos, que é Jesus, a pedra de esquina. Então, esse fundamento que nós fazemos parte, essa igreja que nós fazemos parte, não é o fundamento dos templos das religiões, é Cristo. Está até escrito que a pedra que os edificadores rejeitaram se tornou a pedra angular da edificação. Quem foi os edificadores? Escribas e fariseus, saduceus, herodianos, alexandrinos e cesarianos. Eles pegaram Jesus, que é a pedra principal, e rejeitaram e crucificaram ele e ficaram com outros fundamentos deles, ficaram com o fundamento do templo e disseram que Jesus falou contra o templo de pedra, entendeu? Mas nós fazemos parte dessa edificação que é Jesus. Ele é a pedra, é a edificação de todos. Fazemos parte do mesmo corpo que é Jesus, do mesmo templo que é Jesus, ou seja, ele, na verdade, habita em nós, nós somos templo dele. Vocês veem que essa edificação é a dos apóstolos e dos profetas. O que os profetas falavam, profetizavam sobre Jesus, sobre ele que ia vir. O último dos profetas, João Batista, disse que ele não era digno de desatar a corredas alpacas de Jesus, e Jesus batizava com o Espírito Santo. Ou seja, as pessoas que acreditassem teriam o Espírito Santo introduzido na vida delas. Isso é o batismo que ele falava, né? João Batista falava. Aí você dá cartilha e diz, não, o batismo no Espírito Santo aparece pela evidência inicial de falar em língua e blá blá. Isso aí é cartilha. Isso aí é cartilha. O batismo que João falava não era xarabacai, alabaixéria e tá. Não era isso aí. O batismo era, a palavra batismo significa ser introduzido em. Quem nos introduziu ao Espírito Santo, a verdadeira obra de Deus, a comunhão dos santos, foi Jesus através do seu Espírito. Eu irei, mas enviarei o Espírito e estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Entendeu? Então, é uma edificação assim, todos somos edificados, somos juntos em Jesus. Eu vou dar um exemplo para você entender. Paulo estava preso em Roma e enviava carta para irmãos da Tessalônica, irmãos de Éfeso, irmãos de Filipos, irmãos de Colossos,
E ele chegava a dizer, eu congrego com vocês, eu estou junto com vocês em Cristo. Sim, Jesus, ele é a edificação, ele é a pedra angular da construção. Só existe uma pedra fundamental para nós, é Jesus. E nesta rocha, nesta pedra, que a nossa casa está edificada, não ruímos, não caímos, e somos uma edificação de Deus. Por exemplo, tem aqui a irmã Fátima Rodrigues, a irmã Anita Santos, um monte de pessoas que nós congregamos juntos, que nós estamos ligados juntos. Mas algum mora no Uruguai, outro mora na África, outros moram em outros estados brasileiros, e eu moro aqui no Ceará. Vocês estão me entendendo? Então, agora, por exemplo, eu sou brasileiro e moro no Brasil, mas o judeu que for cristão e mora em Israel, nós agora não somos mais, eu pelo menos não sou forasteiro e nem sou estrangeiro, eu agora sou concidadão dos santos e da família de Deus, tenho em mim o fundamento que eu me baseio, a casa que eu faço parte, é o fundamento dos apóstolos e dos profetas, é a pedra que é Jesus, a pedra dessa construção que cresce para a glória de Deus, e que essa edificação, ela não é o templo de Herodes, o templo dos fariseus e saduceus, o templo das denominações, da igreja católica e protestante, não. É uma edificação que Deus fez. Eu estou firme em Jesus, entendeu? É a mesma coisa que eu falei. Jesus disse, quem comer do pão que eu der, jamais terá fome, e viverá a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Quem comer desse pão nunca mais terá fome, não é? Então, é da mesma forma, quem acredita nele tem a vida eterna, estando em qualquer país. Não precisa mais pagar a prestação da salvação nos templos, não precisa. Tendo Jesus Cristo como pedra angular, nele todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo ao Senhor. Vocês estão entendendo? Quem é espiritual entende que toda pessoa que faz parte desse edifício, desse reino, desse palácio, esse edifício que é um, e que tem um que é rei somente, que é Jesus, ele está edificado e participa desse reino, ele é ajustado como? Ele é direcionado a aperfeiçoar sua fé, a santificar sua vida, tendo o seu corpo como santuário do Deus vivente, e se tornando a nação santa, raça eleita, povo zeloso e de boas obras, que não tem nada a ver com essa igreja louca que está aí de denominações. Mas esse povo está unido através de Jesus. Jesus, ele é a pedra angular. É a pedra que tem dois lados, a pedra de esquina. Nós enxergamos só de um lado. Tem fundamentalistas que vêm aqui, ele só enxerga de um lado, ele chega querendo bater em mim, eu devolvo para ele. Eu não sou de brincadeira. Eu brinco com quem brinca comigo, mas com quem é crente fundamentalista não tem vez comigo não. Entendeu? Não tem vez comigo não. Olha, as pessoas costumam ser muito materialistas, superficiais, clichês e previsíveis. Quando Jesus disse para Nicodemos, se tu não nasceres de novo, não poderás ver o reino de Deus. E ele respondeu, como poderei eu entrar no ventre de minha mãe e nascer? Jesus disse, se eu falo de coisas terrenas, você não entende, imagine se falar das celestiais. Jesus falou numa linguagem figurativa, ele não entendeu. Você vê que isso aqui, essa linguagem aqui, é tão fácil de compreender isso aqui. Mas as pessoas que são fundamentalistas, que aprenderam na cartilha, eles só entendem fisicamente as coisas. Eu vou já explicar um pouquinho mais, para ficar mais claro, para vocês entenderem. Judeus e gentios congregam em Cristo. Vocês estão entendendo? Acabou a parede da separação, não é fronteira de país, não. É uma fronteira espiritual que não há mais. Agora, espiritualmente, pela fé, estamos juntos e quando o Pai nos reunir no seu reino, nós estaremos fisicamente juntos, porque os nossos corpos estarão glorificados à semelhança do nosso Senhor, e nós estaremos juntos ali, né? Todos os nossos seres juntos. Agora estamos separados pelo tempo, pelo espaço. Muitos creram no passado e morreram. Nós cremos no mesmo fundamento dele, estamos vivos aqui, entendem? Membros da família de Deus, e não da família Ferreira, da família do Belém, é da família de Deus. A família de Deus chamada é da família do Criador. A família do Criador não é essas famílias aí, essas etnias, essas tribos, esses caciques que tem aí. Não é isso, né?
não é membros dos templos da família de pedra. Jesus é a pedra de esquina que foi rejeitada. Os maçons também, as sociedades secretas, eles rejeitaram a pedra de esquina que é Jesus e botaram seus próprios fundamentos, entende? O fundamento do Bafomete, do Deus cara de bode, e eles ensinam o contrário do ensino de Cristo. Então, os pedreiros, os maçons, eles usaram as suas próprias pedras. Nós, espiritualmente, porque estamos distante no tempo de Jesus há 2000 anos atrás, mas estamos unidos com ele em espírito, porque ele falou que estaria conosco todos os dias em espírito, e ele é o único mediador, segundo Paulo falou para Timóteo, entre Deus e o homem, o único. As pessoas dizem que são os pastores, tal, não é verdade. O único mediador é Jesus, né? Então, a pedra que os edificadores rejeitaram se tornou a principal, ou seja, para nós, ele tem o principado, ele é o príncipe. Nós não servimos a outro rei. O nosso rei é o Pai, é o Criador, né? Esse edifício, ele cresce. Ele tanto cresce espiritualmente está escrito em Efésios 4:11, ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, até que todos cheguem à unidade de Jesus, a essa construção, essa ligação, essa comunhão que Jesus trouxe. Em Filipenses capítulo 3, Paulo disse, se alguém pode se orgulhar de alguma coisa, quanto mais eu, filho da tribo nobre de Benjamim, sendo cidadão romano, tendo a cidadania comprada por mérito, por honra, e segundo a lei, eu guardei a lei irrepreensivelmente, segundo a lei eu fui fariseu, né? Fui fariseu. E fariseu de nascimento também, o meu pai também era fariseu, entendeu? E tudo isso que para mim podia ser muita honra, eu reputo isso por perda e por esterco, por lixo, quer dizer que era por merda, mas aí depois disseram lixo, algo descartável, né? Para conhecer melhor a Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, o seu sofrimento. Ou seja, ele estava falando disso, de ser mais edificado em Cristo, não era em templo nenhum, ele era fariseu. Ele podia dizer assim, eu podia crescer mais, além de fariseu, eu concorrer à presidência da reitoria do seminário lá de Gamaliel, me tornar um líder da lei, né, dos fariseus, um coordenador pedagógico. Não. Paulo dizia que ele abria mão de estar exercendo. Eu fiz o que Paulo fez. Eu também sou de uma família honesta, pessoa simples aqui do Ceará, trabalhadora, família trabalhadora. E eu também me tornei ministro do Evangelho, como pastor evangélico na Assembleia de Deus, Ministério Belém, que aqui é Templo Central. E eu, depois de trabalhar quase 10 anos, eu entreguei a igreja para ser itinerante, para pregar, porque eu cursei seminário. Vendi DVDs, vendi apostilhas, para me manter, porque não cobrava cachê, não cobrava, né? Apesar de tudo que veio nas minhas mãos, eu reparti com os que precisavam, e eu é o que mais precisava, mas dividia porque sabia que o Pai cuidaria de mim, né? Em Mateus capítulo 10, ele enviou de 2 em 2 e disse, o obreiro é digno do seu salário. Eu entendo que esse salário que ele dizia, onde chegar e derem comida, você come, e der hospedagem, você fica. É só isso, não tinha dinheiro não, poxa. Não tinha dinheiro não, eu também não tinha dinheiro não. Só dava só para comer, muitas vezes cortaram a minha luz e a minha água, porque eu não era mercenário, entendeu? Entenderam? Então quem chega aqui como hater, xingando, falando um monte de merda, eu rebato na hora, porque é preciso primeiro provar que eu fiz algo errado, né? Se eu, usando a escritura, ainda vem alguns com retaliação, imagina um Miguel da vida, né? Sem usar a escritura, coitado. Se não parasse ali, podia talvez ter sido linchado, que o Pai tenha piedade, né? Então, em 2 Coríntios 6:16 diz, somos o santuário do Deus vivo, né? Você é santuário de um Deus vivo que a sua palavra é nova a cada manhã, não é se renova, que não envelhece. A cada manhã você se renova, porque você aqui é o santuário, o Espírito habita em você. Por isso eu acho muito idiota, é muito retardamento dizer, eu vou para a igreja. Como é que você vai para a igreja se você é a igreja? Se eclésia, igreja, é povos tirado para fora, e você saiu de fora do sistema, saiu de fora dos templos, e agora você vai para um templo e diz, eu vou para a igreja, mas a igreja é você. Igreja e templo são separados.
A igreja verdadeira do Messias é odiada pelo templo. Jesus ensinava todos os dias no templo e os líderes de lá queriam matá-lo. A maioria das pessoas que são chamados pelos idiotas de desigrejados, pelos asnos, tolos, apavalhados, nécios, tantãs, lelé da cuca, burros, a maioria deles dizem que eles se sentiram maltratados, não ficaram à vontade no templo. Aconteceu também com o teu Senhor, com o Messias. Ele nunca foi bem tratado no templo e depois foi entregue à morte porque disseram que falou contra o templo. É a mesma coisa que eu estou falando aqui. Já falei no outro vídeo aqui, eu estava em uma reunião de pastores lá em Ribeirão Pires, que é uma das sedes da Assembleia de Deus de Cubatão, que tem 2 setores lá. Havia 2 setores separando o campo de Cubatão, da Assembleia de Deus Belém. E o setor que eu fazia parte tinha um pastor chamado Wagner Fernandes. Era o pastor do setor, mas eu fazia parte em Cubatão e ele liderava em Ribeirão Pires, São Paulo, e Cubatão Santo, São Paulo. Eu fazia parte com o pastor Romualdo e o pastor Fabiano. E em uma reunião de pastores, que eu fui para lá, inclusive, para pregar. Mas eu mesmo abri mão de pregar naquele dia. O pastor conversou comigo, fez umas perguntas, eu respondi totalmente diferente do que ele imaginaria na cabeça, né? E o outro pregou no meu lugar. Pois bem, numa reunião de pastores em Ribeirão Pires, eu estava lá e um senhor, um pastor, um pregador, estava lá pregando, dizendo: irmãos, eu estive em uma igreja no Rio de Janeiro, irmão, eu não me aguentei, eu chorei. Chorei porque eu vi lá a casa de Deus, as paredes descascadas, os banquinhos velhos, irmão, se quebrando, irmão. Irmão, deu uma tristeza por dentro, eu chorei, irmão. Na hora, me deu uma indignação tão grande, eu falei em voz alta, assim, tá, lá do meu colega, né, que era o pastor José, o evangelista José, um senhor de 70 anos, eu falei assim, e tinha 500 líderes ali. Eu digo, eu acho que esse homem não chora por pessoas que estão de estômago vazio e passa fome e passa necessidade. Ele chora por bancos de madeira e paredes de concreto. Meu Deus, naquele dia, doeu no coração de eu ainda fazer parte do meio daqueles homens de negócio. Até eu olhei para o evangelista José e falei assim para o irmão, o senhor vê esses homens aqui como crianças que entrarão no reino dos céus, que Jesus disse, quem nos tornar como uma criança, ou homens de negócio. Aí ele sorriu e disse, claro que são homens de negócio, para vocês verem, né? Pois bem, então é isso que as pessoas estão fazendo, estão com dó de paredes de concreto, que não sangra, que não sente fome, não sente sede, não veste roupas, que não tem problemas, bancos, porque eles querem essas lojas renovadas para extorquir, porque Jesus disse, a casa de meu pai é casa de fala, é ser humano. Mas vocês transformaram no covil de salteadores. Eu derrubo esse templo e em 3 dias eu faço novo. Ou seja, a patrística escreveu que os discípulos não entenderam, mas quando ele morreu e ressuscitou, entenderam que falava do corpo. A habitação do Pai é corpo. A casa de oração é corpo. Não é aquilo. Aquilo é loja para negócio. Mas é claro que os que almejam o ministério como um retardado, fez um comentário sobre isso, que eu estava mentindo, que eu estava falando errado, que eu era uma pessoa indisciplinada, né? É muito vergonhoso a pessoa não conhecer alguém e tecer mentiras, calúnias sobre a pessoa. Eu olhei um cabrão grande, um homenzão, tem uma filhinha, tem uma esposa, não ter vergonha na careta de pau, um feio de uma égua desse, de vir falar sem me conhecer, rapaz. Quando é que eu fui para o banco de disciplina que eu fui irrepreensível, como disse Paulo também. Eu jejuava todo dia, durante mais de 12 anos, com rara exceção. É tanto que eu fiquei saudável, eu tinha tanta força que ninguém me derrubava na queda de braço. Nenhuma enfermidade ficava em mim, meu corpo era totalmente puro, porque eu jejuava todo dia. Em Atos 5,42 diz, e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. Preste atenção. Quando Pedro deu um discurso e eles se converteram, eles correram para o alpendre, até que era um lugar espaçoso para caber 3.000 pessoas, que foi uma revolução com a pregação de Pedro. Depois Pedro pregou a segunda vez, ele pregava sobre o arrependimento em Jesus. Foram mais 2.000 almas. E estavam todos os dias no pórtico,
no alpendre. Estavam na parte de fora, não era a multidão lá dentro. Lá dentro era seleto, a porta chamada Formosa só entrava convidados, ou alguém que eles negociavam. É um tipo assim, só prega em Camboriú quem faz o conchavo, quem negocia para pregar ali, ou quem fica certo, não é qualquer um que vai pregar lá. Também no templo da porta chamada Formosa, quem entrava para lá, se não agradasse, eles tinham pedras lá no altar para apedrejar o cara lá dentro, se já pudesse, já tirar só o mulambo para fora, apedrejado. Ou então fazer ele descer mais rápido, não por escadas, mas pela janela do templo. Eles fizeram isso com Tiago, chamado Menor, filho de Zebedeu. Jogaram pela janela do templo, diz a história, ele caiu, quebrou as duas pernas e terminaram de matá-lo a pauladas. Então esse povo que se converteu, eles estavam ao redor do templo, porque o povo migrava para lá, ia para lá, mas eles ficavam em volta. Igual as igrejas dos Valdemiro, que os vendedores de óleo ungido, de lenço ungido, de papel ungido, de diabo ungido, estão rodeando lá o lugar, igual Camboriú também, vocês entendem? E se eles estavam anunciando é porque já sabem que a prática, a crença das pessoas no templo era uma crença diferente, era a crença dos fariseus e saduceus. E este povo que todos os dias estava lá crendo e anunciando a nova fé, eles foram perseguidos e muitos mortos e se esconderam para continuar vivendo. Na época daquela perseguição do povo em Damasco, que Saulo de Tarso foi atrás do povo em Damasco, o povo de Jerusalém se espalhou. Eles corriam lá para o templo igual vocês correm para o templo hoje. Estão correndo lá, mas o Messias não está lá com certeza. Aí você vê, até porque, se tiver um pregador do Messias que for pregar lá, vai dizer, irmãos, temos os líderes aqui no púlpito. Vocês trazem água para ele, trazem seus dízimos e as suas ofertas. Mas Jesus disse que o maior é o que serve. Então eles estão no lugar de maior. Eles estão desfrutando de bens, de recursos. Então, vocês que servem é que são maiores. Então era para ter mais recurso vocês que estão servindo. No caso, eles que têm recurso, eles não servem, não dão nada para ninguém. Era para eles dar água para vocês se eles são os maiores, entende? E dizer, irmãos, isso aqui é chamado casa de Deus. É mentira. Isso aqui Jesus disse que a covil de salteadores nunca mais venha para esse lugar. Irmãos, o Messias está escrito que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos com sangue de bode nas mãos. Mas o Messias está escrito em Hebreus que entrou uma única vez no santuário propiciando eterna redenção. O véu foi rasgado e o templo foi derrubado. Agora o homem tem acesso direto a Deus através de Jesus. E Jesus foi, mas ele disse, enviarei o Espírito Santo, estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então vocês agora têm a unção do santo, e saber estudar a unção do santo é o Espírito Santo na vida de vocês, o santo é Jesus, e a unção do santo é que vocês foram ungidos não com óleo na cabeça, como fizeram com os reis de Israel, não com óleo, mas com o Espírito Santo. O brilho que vocês têm agora não é de nenhum unguento, de nenhum perfume de óleo, não, o brilho que vocês têm agora é de Deus. Vocês são obras de Deus agora. Não precisa mais ir para templo. O templo foi derrubado, o véu foi rasgado. Não precisa ir. Vocês agora são templo de Deus, morada de Deus. Onde vocês estiverem, Deus estará com vocês. Então, esse pregador nunca mais seria convidado, seria excluído da agenda. Em 2 Tessalonicenses 2:4, está escrito que o iníquo se assentará no trono de Deus, no templo de Deus, querendo ser Deus e contra a adoração que só a Deus pertence. Na verdade, querendo adoração para ele, adoração, deixando a verdadeira adoração que é em espírito, mas querendo uma adoração física, dizendo que é o Messias. O anticristo vai ter esse perfil, se assentar numa cadeira como um trono, no templo de Deus. Mas por que templo de Deus? É que as pessoas vão dizer que o templo em Israel tem lá a maçonaria mais pesada que tem, por parte de Rothschild, da família Rothschild, e lá tem o sionismo. Maçonaria pesada que usa a Cabala, um livro místico de bruxaria. E eles é quem aguarda Jesus, mas não aquele que veio, que eles tiveram como profeta e rejeitaram. Não, 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 não. Inclusive lá tem dois túmulos, o túmulo de Jesus deles e o túmulo dos protestantes, entendeu? Então o que eles aguardam vai ser o anti-messias. Jesus disse, eu vim, vocês me rejeitaram, mas se vier outro em meu nome, vocês recebem. Vocês estão me entendendo? O que vai se assentar no templo que eles vão erguer, dizendo que é templo de Deus, não é de Deus.
E quem vai estar lá dizendo que é o Filho de Deus, não é Filho de Deus. Vocês estão me entendendo? Por isso que está escrito que vai se assentar no templo de Deus, sim. Para eles é templo de Deus, mas não é o templo de Deus.